Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e eu tô aqui para avisar para vocês que toda quarta-feira às 19 horas tem um novo episódio no YouTube e no Spotify. E hoje eu trouxe uma convidada que eu era louca para conhecer e finalmente eu tô tendo a oportunidade de falar sobre branding, comunicação, estratégia e construção de marcas icônicas com a Bianca. Ela começou no jornalismo, mas encontrou no marketing seu verdadeiro propósito. Foi a mente por trás da estratégia de uma das marcas de beleza mais bombadas do Brasil e agora à frente da Venturote? Venturote? Isso, agora tem uma novidade, na verdade, da Bloom. Bloom. Vamos lá, Bianca, conta pra gente sobre a Bloom, sobre o seu trabalho, que isso é novidade, eu não sabia. Sim, é super. Na verdade, estou muito honrada de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Já fiquei animada em saber um pouquinho da sua história aqui nos bastidores. A minha história começou no jornalismo, comecei lá em 2009, quando eu comecei a fazer jornalismo, primeiro período da faculdade, na verdade, eu já fui para o jornal impresso. E comecei sendo repórter de todas as coisas, né? Então, não tinha uma editoria específica. Era esporte, era cultura, era editoria de polícia, editoria de política. Então, quando a gente faz estágio, tá sendo repórter ali no comecinho, a gente faz um pouquinho de tudo. Então, comecei no jornalismo assim, e aí fui me descobrindo minhas paixões também dentro da comunicação. Sempre fui apaixonada por comunicação, desde novinha, desde criança. Falo bastante. Que bom, deixa ela falar. Deixa ela falar, exatamente. E o esporte, inclusive, esteve, né, nessa minha trajetória do jornalismo com muita força, mas comecei no jornal impresso. E aí, de lá, eu fiz um projeto na rádio, que inclusive foi o Garota da Voz, que é um projeto que... Ele é um projeto que eu devo falar mais sobre ele, porque ele foi tão incrível. Eu estava na faculdade e, na época, o pessoal da Rádio Globo entrou em contato comigo para fazer o Garota da Voz, que era para escolher a primeira mulher narradora da rádio para narrar, inclusive, futebol masculino, porque a Copa estava vindo para cá, para o Brasil, na época. E várias mulheres podiam se inscrever para poder a gente conseguir narrar, que inclusive é uma coisa que, né, só de você pensar, parece que isso foi há muitos anos atrás e é recente pra caramba, né? Total. E as finalistas, uma das pessoas que foi a finalista, que foi a grande também vencedora junto, ficaram 3 meninas. E uma delas é a Renata Silveira, que hoje é maravilhosa, que também narra pra caramba. E na época a gente narrou juntas São Paulo e Flamengo no Maracanã. Caramba. E foi uma experiência, assim, surreal. Surreal por vários motivos. Primeiro que quando você narra, você acha que você vai narrar ali na cara do gol, enxergar todo mundo, você narra lá de cima. Você estuda pra caramba, mas é desafiador. E rádio, você não pode parar de narrar, né? Você tem que ficar ali fazendo a pessoa se envolver o tempo todo no que você está contando. E foi uma experiência, assim, enriquecedora, principalmente por estar entre as primeiras mulheres. A gente narrou um jogo oficial pela rádio e nunca tinha acontecido isso antes. Então, para mim, foi um grande marco. Eu nunca fui a pessoa que eu pensava em ir diretamente pro esporte, mas o esporte sempre esteve na minha vida. Sim. Jogo futebol desde criança, amo, sou apaixonada em jogar, acho que mais que assistir, eu gosto de jogar. Então deixa ela jogar mesmo, deixa ela treinar. Exatamente. E aí, do projeto de rádio, depois eu fui para canais digitais, me apaixonei pelo mercado digital também. Desenhava estratégia e apresentava. Eu fui apresentadora durante um tempo lá no Rio de Janeiro. E na Webidia, que era uma empresa que vinha da França para cá, para o Brasil, e começou a fazer gestão de canais digitais. E eu tinha um projeto de live, então virei editora. Passei por várias sequências, assim, vamos dizer, na comunicação. Fui parar em televisão também, quando eu me mudei para São Paulo. Fiz parte lá de alguns projetos dentro da MTV, da Nickelodeon, que era a Viacom, hoje em dia Paramount, né? Comedy Central. E sempre, em todos eles, o meu grande propósito ali, que eu estava descobrindo, na verdade, era com a comunicação mais forte do que qualquer outra coisa. Quando eu era repórter, eu sempre entrevistava as pessoas e, assim, não era uma pessoa, 2 pessoas, eram 10 pessoas por dia. Todo dia eu tinha que chegar no jornal com uma pauta, escrever sobre a história dessas pessoas. E quando eu fui pro marketing, eu perguntava assim, gente, por que eu não fui pro marketing direto, né? Tipo, por que eu não já vim pra cá, que eu amo desenhar estratégia?
E aí, hoje eu entendo que, na verdade, o jornalismo me ensinou muito sobre contar a história das pessoas, contar a história das marcas, contar exatamente o que precisa ser contado para fazer o público entender, gerar valor de marca, gerar desejo, comunidade, conexão. Então, o jornalismo foi muito importante para toda a minha trajetória, até hoje. Até que aí eu virei diretora de marketing do Boca Rosa, da Bianca também, desenhando as estratégias e tudo mais. E saí recentemente para abrir minha própria agência. Então, hoje minha agência é focada em posicionamento de marca, é a Bloom. Posicionamento. Então, engajamento orgânico, que é muito valioso hoje em dia, da gente ter trocas reais, verdadeiras, gerar um valor de marca que vai durar por muitos anos e não só por um instante. Então, é mais ou menos... Esse é um grande resumão, assim, vai ter muita coisa. Já fiz tanta coisa aleatória. Eu já até fui comentarista de jogador de jogo de futebol americano, pra você ter noção. Uau, que legal. Entende tudo das regras, tudo que você pode imaginar, ela dá aula. Pois é. Você sabe que de futebol americano, eu vou confessar uma coisa pra você. Eu estudei muito, então no dia eu estava afiadíssima com todas as regras, com tudo. Mas futebol americano foi algo que eu não segui assistindo, até pela minha vida louca e correria e tudo mais. E hoje não lembro muito bem das regras, então eu preciso assistir novamente, estudar novamente. Mas futebol, sim, futebol... Bacana. E vem cá, e essa camisa aí, conta pra gente. Então, menina, eu vou contar. Eu sou vascaína, sou do Rio de Janeiro. Sim. Sou Vasco, sou vascão. Boa. E sempre fui muito assim, eu era aquela torcedora, criança. Quando eu era criança, eu era mega apaixonada pelo Vasco. Confesso que, quando eu fiquei mais adulta, eu eu virei uma torcedora meio assim, né? Não assistia tanto e tal, até pela correria, dia a dia e tudo mais. Mas eu quero retomar essa paixão com tudo agora, sabe? Vamos marcar uma ida em São Januário. Eu acho, óbvio, né? Óbvio, com certeza. Não, é o meu time do coração, imagina. Eu ia quando eu era menor, que eu era mais... Assim, devia ter até os meus 14 anos de idade, eu ia no estádio toda quarta-feira. Eu era muito assim, era acirrado. Boa. E é bonita demais a camisa É linda, é linda. É isso, meu time do coração. E representa meu Rio também, né? Boa. E, Bianca, hoje eu já sondei seu Instagram, acompanhei você pratica... Como que é a atividade física na sua vida? Conta aí. Eu sou apaixonada. Na verdade, até aquela história de tem gente que... eu odeio academia, não consigo engajar na academia e tal. Hoje eu vejo que tem várias estratégias ali para você conseguir criar uma rotina, aprender a gostar e tudo mais. Acho que tudo tem a ver com um pouquinho de rotina e constância. Mas, assim, esporte é uma coisa que me engaja num nível que, tipo assim, eu sou apaixonada. Desde criança, eu fiz todos os esportes que você pode imaginar. Era assim, tinha um prédio que eu, inclusive, morei, que ele tinha um monte de esporte que você podia se inscrever e tinha aula de tudo. Até hóquei com patins eu já fiz, sabe? Aqui não tinha gelo, aqui no Brasil não tem gelo, mas o povo fazendo aula. Aí, vôlei de praia eu já fiz alguns anos lá no Rio de Janeiro. Sou apaixonada também. Futebol, basquete, assim, não estou dizendo que eu sei jogar muito bem todas as coisas, mas eu não sou, não sou assim eu consigo jogar legal, eu tenho domínio de bola, sei fazer embaixadinha, jogar altinha, adoro ir pra praia até hoje com as minhas amigas de jogar altinha, amo. Mas eu sempre fui muito do esporte, eu sempre fui apaixonada. Judô, já fiz jiu-jitsu. Imagina, eu já fiz todos os esportes que você pode imaginar. Olha, gente, eu já fiz pelo menos uma aula, 2 aulas, um mês. Multiatleta, que fala. Eu gosto muito. Mas é uma coisa que me engaja, porque eu sou muito agitada. Eu tenho TDAH diagnosticado. Então, assim, hoje eu vejo que, por exemplo, o exercício físico, para mim, é fundamental. Para muita coisa. Então, eu venho muito do criativo. Então, as pessoas que vêm do criativo, até profissionalmente falando, têm uma tendência, às vezes, a ser menos dos processos. Não é uma regra. Hoje em dia, eu sou apaixonada por processos, até por cuidar de time, fazer gestão de time. Eu estou montando a minha empresa pensando nisso, né? Arquitetando tudo isso. Mas a pessoa criativa tem uma tendência a ser um pouco mais solta nesse quesito. E para o TDAH, ele tem uma necessidade de ter uma rotina para você conseguir manter uma rotina saudável em relação ao seu tempo, à gestão das coisas, a você gerir time e tal. Então, uma coisa que me ajuda muito, inclusive no TDAH, não só na minha rotina, é atividade física. Eu tenho um personal, que é o Rian, ele é lutador de MMA, inclusive foi campeão no Jungle Fight, e eu tava lá assistindo. E ele é meu personal, a gente faz Muay Thai. E ele que conseguiu me trazer de volta para essa rotina. Tô até em dívida com ele, porque tá uma loucura agora, a gente tá conseguindo marcar. Mas eu comecei a treinar com ele 2 vezes por semana, com personal.
E aí, naturalmente, aquilo que vai se tornando meio chato no dia a dia, né, na teoria, eu preciso na academia todo dia e tal. Então, quando você faz um exercício, tem uma constância, eu não consigo, quando eu tô regradinha, eu não consigo ficar um dia sem ir. Legal. E é uma delícia, porque eu gosto de começar o meu dia assim. Então, pra mim, tem gente que prefere fazer à noite, tem gente que prefere fazer à tarde. Eu gosto de acordar, aí eu treino e meu dia começa. Aí me dá outra energia, outro astral, outro tudo, assim. Pra mim é muito bom. Excelente. Agora vamos falar um pouquinho da sua vida profissional, tá? Falamos de esporte, atividade física, e você foi uma das grandes mentes por trás do sucesso da Boca Rosa Beauty, né? Quais foram os principais desafios e aprendizados ao construir uma marca que se tornou um fenômeno, Bianca? Perfeito, perfeito. Essa é uma pergunta difícil até, porque foram tantos aprendizados. Eu tive muitos aprendizados lá. Primeiro que, quando eu entrei, o time era muito pequeno ainda, né? A Bianca já tinha uma projeção gigante. Ela tem uma história incrível, né? Ela veio da Maré, ela tem uma história com a maquiagem, é uma história muito autêntica. Então, uma coisa que, por bate-pronto, assim, de aprendizado, foi você... Quando você trabalha com alguma pessoa, uma personalidade, um influenciador ou uma marca, não adianta você tentar criar uma persona, você criar uma estratégia de marketing que não tem a ver com a verdade da pessoa. Então, assim, tudo que eu fiz no Boca Rosa, e sou apaixonada pelo time até hoje, pela marca, né? Tipo, eu sinto saudade de todo mundo, mando sempre boas energias, vibro quando acontece alguma coisa legal. E uma coisa que me fez ter essa conexão autêntica, não só com o time, mas com a história da marca, foi, de fato, prestar atenção em cada detalhe que fez a marca ser construída. Então, a Bianca veio da favela da Maré, tem uma narrativa, uma história dela é muito rica, né? Nesse sentido, ela é realmente apaixonada por maquiagem. Então, os produtos, eles tinham que transmitir essa verdade, né? As campanhas tinham que transmitir essa verdade. De desafio... é que quando você tem uma figura muito forte, você também tem que fazer a marca crescer, independente dessa figura ser forte ou não. A marca precisa gerar valor de marca, né? Então, quando tem uma figura por trás, isso acaba sendo, na teoria, mais fácil. Mas não significa que ela vai ser mais fácil no todo. Porque quando você tem uma figura forte, ela é tão boa positivamente, porque ela pode alavancar a marca, quanto tem uma responsabilidade muito grande, né? Que isso também pode impactar na marca. Dependendo do posicionamento da pessoa, de como ela se posiciona, de como ela leva, às vezes, uma fala, as estratégias nas redes sociais, o que ela faz. Então, não é uma coisa tão simples assim, beleza, tem seguidor, vai dar certo a marca, porque ela é uma figura conhecida. Não é bem assim. Então, tem muito trabalho por trás, que é uma coisa que muita gente nem imagina. Então, um outro aprendizado também foi, além de alavancar o que realmente é verdadeiro, é a gente sempre ter estratégia por trás e ter uma narrativa que ela se converse. E fazer a marca crescer independente de uma figura. Então, assim, esse era um grande desafio. Que foi, ainda bem, feito com muito suor, mas muito sucesso. Então, tiveram campanhas que a gente, até por uma questão de trazer mais diversidade, de trazer outros corpos, trazer outras figuras, né, que não sejam só a Bianca, para as campanhas que tinham a ver com a marca também, com a estratégia da marca, não só a estratégia, mas com a verdade da marca. Então, a gente fazer tudo isso, né, fazer a marca alavancar independente da Bianca também era um grande desafio. E a gente conseguiu fazer isso com muita estratégia. Então, tinham vários conteúdos que eu usava outras pessoas, outros corpos, e a gente ia fazendo isso de uma forma muito dinâmica e muito verdadeira. Gestão de time, outro aprendizado, assim, gigantesco, porque é isso, entrar numa marca que ela já é muito gigante por si só, mas ela tem um time ainda muito reduzido, a gente tem um grande desafio de começar a criar um time do zero. Então, o time de marketing lá, a gente foi criando do zero, né? A importância com o núcleo de comunicação, que foi uma bandeira que eu sempre levantei, porque eu venho da comunicação, mas não só por eu ter vindo da comunicação. A comunicação, ela é importante para o todo, né? Você tem que olhar, é uma coisa bem 360, que hoje é o que eu falo na minha agência, que eu falo com todo cliente que eu sento. Não é, além de entender a sua história, entender a história da sua marca, do seu produto, o que você quer contar, eu preciso transformar isso numa estratégia que envolva o todo. E gestão de time é desafiador. Delegar para outras pessoas é muito desafiador. Então, são vários pequenos aprendizados. Tem muito aprendizado, assim, se eu for somar todo... E não foram tantos anos assim, mas foram anos, né? Tipo, quase 5 anos. E lá à frente, cuidando da estratégia de posicionamento, tanto da Bianca, depois da marca. Mas foram muitos aprendizados. Sou muito grata por todo esse processo.
E hoje também, grande parte de eu ter feito uma gestão de time do zero, de eu ter conseguido também apostar em várias coisas lá dentro, levantar várias ideias, né? Fazer isso acontecer, me envolver com maquiagem num sentido de não sabia nem me maquiar. Hoje em dia eu sei como funciona a pigmentação, se a pigmentação tá boa, se tá ruim. Me envolver em produtos num sentido de eu conseguir realmente entender o que aquele produto está querendo comunicar, ir para a fábrica ver como ele é produzido, né? Tentar entender como que ele vai chegar na casa da pessoa, ouvir o público, fazer uma coisa muito doida que era, tipo, ficar do lado. Uma vez eu fui para uma loja fazer isso com muita constância. Mas uma vez eu fui para uma loja ali na Avenida Paulista e ficava ouvindo o que as consumidoras falavam entre si quando elas estavam comprando o produto. Então, assim, são coisas que a gente vai encontrando caminhos para a gente se aperfeiçoar. Então, também aprendi cada vez mais. Quanto mais eu cuidava de time, mais eu queria estudar. Menos eu achava que eu sabia, sabe? Porque a gente vai cuidando de time e a gente fala, beleza, agora eu tô apta a gerir todo mundo e eu tenho uma verdade absoluta sobre isso. Não, dá vontade mais ainda de você estudar para trocar cada vez mais. As pessoas são diversas, são diferentes, então você tem muito a aprender também. Maravilha. E olha só, hoje a gente está no mundo digital com um monte de marca por aí. Sim. O que você acha que diferencia uma marca que vai ser passageira e uma marca que vai ser, assim, que ela vai ficar no mundo digital? Perfeito. Estratégia. Estratégia e intencionalidade. Então, é uma coisa que eu falo muito, inclusive para longo prazo. Eu posso... Se eu faço uma estratégia de marketing para você, né? E eu não sei sua história, eu não sei exatamente o que você quer comunicar. Eu te dou uma fórmula de bolo ali, vamos se dizer, né? Que é uma coisa que acontece com muita frequência, inclusive no mercado de marketing, né? Você vai replicando fórmulas de bolo ali que dão certo, ou você foca muito só, eu vou impulsionar esse conteúdo. Aí você fala, tá, por que você está impulsionando esse conteúdo? Não sei, eu vi que vai atingir mais gente, para mim tá ótimo. Não é muito por aí, na verdade não é por aí, porque você pode fazer um produto, um conteúdo viralizar da noite para o dia. Se você não tem uma estratégia por trás, se você não sabe como se comunicar depois disso, beleza, vai viralizar, você vai fazer o que depois? Então, assim... E tem de gente tentando viralizar sem saber qual caminho que vai seguir depois, né? E você vai jogar dinheiro fora. Assim, em palavras práticas, você vai jogar dinheiro fora. Porque você vai impulsionar algo que, na verdade, ele nem pode estar tendo uma aderência boa, porque ele não está gerando conexão, ele não está trazendo valor para sua marca. Então, hoje a minha especialidade é em engajamento orgânico, tanto que foi a grande estratégia que a gente sempre usou lá na Bianca, era focar em engajamento orgânico no Boca Rosa. Porque a gente cria sensação de pertencimento das pessoas com a marca, geração de comunidade, conexão. Então, você pensar numa marca, o que diferencia ela do longo prazo para o curto prazo é você realmente ter intencionalidade, você ser estratégico com isso. Beleza, eu quero chegar aqui. Então, para isso, eu tenho todo um desenho e eu vou caminhando. Às vezes, não é muito rápido, né? Tem gente que pode dar muito certo, porque depois de muito estudo, você foi certeiro em fazer a sua estratégia e ela, assim, voou. Às vezes, vai demorar um pouco mais, mas vai te trazer um longo prazo que a sua marca vai ser conhecida. Imagina se você impulsiona, vou dar um exemplo aqui. Imagina se você impulsiona um conteúdo e ele viraliza e aí ele acaba vendendo muito o seu produto. E aí o seu produto bomba, você vende. Mas assim, no final das contas, o seu produto vende porque o seu conteúdo está sendo impulsionado. Se hoje você tira o impulsionamento desse conteúdo, as pessoas conhecem sua marca? Você vai ser conhecida a longo prazo? As pessoas sabem quem você é como marca? Você está comunicando alguma coisa ali? Ou a pessoa só está comprando porque ela está sendo estimulada, está aparecendo na tela e é um produto que vende por si só? Beleza, se vende por si só esse produto, pode ser de qualquer marca. Então, você não está gerando valor de marca. Você não tem uma marca a longo prazo, você está tendo a curto prazo. Se você matar esse impulsionamento, você não tem mais nada. Então, a estratégia que vem por trás, não estou dizendo que impulsionar conteúdo é uma coisa ruim e errada, pelo contrário, mas você tem que ter atrelado a isso uma estratégia. Então, você precisa fazer o engajamento orgânico ser muito mais forte hoje em dia do que o que você fica refém. E, né, então, é atrelar essas estratégias. Boa. E quais erros mais comuns que você vê a galera que está começando cometendo? Se comparar, em primeiro lugar, assim, hoje a gente tem uma grande quantidade de estímulos, né? Na internet, a gente tem vários tipos de rede social e vários tipos de estratégia. Então, hoje é muito fácil você entrar numa rede social e ver alguém que está viralizando porque ela está usando ali uma fórmula e aí você acha que vai funcionar usar para você também.
Só que, às vezes, aquela fórmula é para o público dela, para a linguagem dela, para o jeito que ela se comunica, pro tipo de conteúdo que ela oferece, e pro seu não vai ser a mesma coisa. Então, às vezes, você vai se frustrar copiando um conteúdo de alguém, trazendo uma visão que não é nem, não vou nem falar de cópia, mas às vezes você, tipo, isso funcionou para aquela pessoa. Não tem nada de errado em você olhar, observar o mercado e o que está funcionando e, de alguma forma, você colocar a sua personalidade ali dentro, você trazer estratégia, mas isso é uma coisa intencional. Quando você fica olhando para a grama, sabe aquela coisa da grama do vizinho é mais verde? É clichê, mas é muito verdade. As pessoas geram... Tem uma sigla que é o FOMO, né? Que as pessoas falaram muito sobre isso nas redes sociais, que é o Fear of Missing Out, que é tipo, eu tenho medo de ficar de fora. O medo de ficar de fora, às vezes, ele, na verdade, não condiz com uma coisa que tem a ver com você. Então, você está olhando para todo mundo falando sobre futebol. Todo mundo está falando sobre futebol e aí eu estou me sentindo de fora. Eu preciso falar sobre isso. Mas, assim, o meu público é de gastronomia. Se eu não crio uma estratégia para unir as duas coisas e que faça sentido, não adianta. Eu vou começar a falar de futebol e aí ou eu vou... Beleza, eu posso até encontrar um caminho, um nicho e mudar de nicho, mas se meu objetivo não é esse, eu quero fortalecer minha marca de gastronomia... Eu não preciso ficar me comparando erradamente. Então, a gente sempre acha, o fulaninho, o influenciador tal viralizou. Você não sabe qual estratégia que está por trás. A própria Boca Rosa, por exemplo, a gente esteve lá fiquei ali à frente da marca durante muitos anos. E as pessoas não fazem ideia do tanto de trabalho que é por trás. Não é sobre número a pessoa tem um número de seguidores. Não é sobre... às vezes a marca é conhecida, mas assim, tem que ter estratégia por trás. Tanto para a marca ser conhecida, a marca não ser conhecida. Você precisa ir trabalhando isso. Então, um erro muito comum é comparação. As pessoas acham que o que viraliza para um vai viralizar para todo mundo. Outra. Não é assim. E o assunto que está na hype e Exato, agora todo mundo está falando, eu também tenho que falar, senão eu vou ficar de fora. Exato. E vamos lá, tem um monte de gente, um monte de mulher que acompanha aqui o Deixa Ela Falar, que quer empreender, mas se sente insegura. Como que o branding pode ajudar na construção dessa confiança? Perfeito. Posicionamento, né? Com posicionamento, a gente vai gerando autoridade. E aí envolve uma série de coisas, porque até eu empreender, na verdade, intraempreender é uma coisa que já está comigo há um tempão. Mas empreender na minha própria agência, na minha própria marca, também é uma coisa recente. Então, é um aprendizado até, inclusive, para mim. Mas para quem está começando nesse sentido, o posicionamento de marca, como você quer se posicionar, você ter no final das contas, se você for unir tudo isso... tudo é sempre sobre estratégia, mas não é assim, uma estratégia, não é a palavra genérica. É que cada tipo de área, pilarzinho ali do empreendedorismo, ele exige de você uma estratégia, um posicionamento. Tudo isso vai formar um posicionamento. Então, quando a gente fala de posicionamento eu quero ter um posicionamento pessoal. Hoje eu quero ser vista como uma empresária. E aí não é só sobre roupa, não é sobre... em que ambiente eu estou circulando, com quem eu estou trocando, eu estou fazendo network, eu estou conseguindo ir atrás de coisas que tenham a ver com aonde eu quero chegar, estou estudando para isso. Então, eu acho que se eu pudesse dar uma dica em relação a isso, estude muito, né, para conseguir trazer esse olhar estude para saber aonde você quer chegar. Né, para você ter clareza. Eu acho que clareza é uma dica, assim, que se eu pudesse compartilhar, porque isso, inclusive, é uma dica para mim também, que foi muito eficiente. Eu ter clareza exatamente o que eu ofereço, aonde eu quero chegar, como que eu vou construir esse posicionamento. Mas posicionamento é uma coisa que você tem que pensar para sua marca e para você, enquanto empreendedor, se você for também a figura que está à frente do negócio. Se não, beleza, como hoje você vai se posicionar no mercado? Isso tem um game, que na verdade, quando eu falo game, tem umas etapas ali. Então, a comunicação é muito importante, você ter clareza sobre a sua comunicação, você ser intencional, mais uma vez, parece repetido, mas é uma coisa que não funciona só quando você fala da marca, quando você fala de um produto. Funciona inclusive para quem está à frente do time, para quem está cuidando, tem que ter muita clareza entre os times também, sinergia para eles conversarem e saberem que o time de marketing precisa conversar com o time de comunicação. Então, para quem está começando a empreender, eu acho que é clareza do objetivo e o posicionamento. O posicionamento, às vezes, ele assusta um pouco. Parece que você precisa ter muita estrutura, né? Quando eu falo de conversar entre os times, mas assim, a gente está falando de quem está começando. Então, quem está começando, você mesmo pode desenhar uma estratégia, né? Pega um caderno ali e fala, eu quero, esse ano, aonde eu quero chegar, né? Eu quero conseguir
levar o Deixa Ela Treinar, o Deixa Ela Falar para fora do Brasil. Pô, que legal. Então, para isso, eu vou precisar, né, conectar com uma galera internacional, eu vou precisar circular em mais ambientes assim, trocar com gente que entende do assunto, né? Então, são várias coisas que a gente pode ir desenhando, que você pode começar com um caderno, uma folha de caderno. Ter muita coisa visual, para você saber exatamente o que você está fazendo, para as coisas não irem se perdendo e depois, quando você vai virar uma bola de neve e você não conseguiu executar nada. E, assim, uma coisa que eu acho que é muito valiosa, que aí eu acho que acolhe um pouco mais o lado, e aí falando como mulher empreendedora mesmo, a gente tem muito começa a gerar algumas ansiedades de tipo, meu Deus, eu deveria ter feito isso antes, eu tô perdendo isso, eu tô perdendo aquilo, eu devia estar já lá à frente. Acho que todo mundo tem o tempo certo para fazer todas as coisas. E se você começou agora e não começou antes, tá tudo bem. Você só precisa ir, é só você desenhar esse passo a passo, porque às vezes também tem gente que começou lá atrás e vai levar 10 anos, talvez você leve 5. Entendeu? Então, e aí eu vem acho não que... se comparar de novo, né? Exato. No final das contas, todas as coisas que elas são meio que de praxe, assim, que a gente vai falando, elas se conversam, porque realmente é isso. Se a gente se compara, a gente cria certas ansiedades que às vezes não é nem a nossa história, a gente está colocando a história do outro na frente da nossa e assim, criando certos medos e receios que às vezes não tem necessidade. Então, e assim, empreender dá medo mesmo, gente. Dá medo. E vai com medo mesmo, vambora. Vai com medo mesmo, mexe em um monte de gavetas, né, que a gente fala, bagunça todas as gavetas da sua casa e depois você olha e você fala assim, meu Deus do céu, tá, mas isso está sendo muito bom para eu poder observar. Então, tirar de aprendizado também tudo aquilo que... Isso como dica pessoal mesmo, não só estratégica, né? Nem tudo também é só o tempo todo... estratégico, mas na nossa vida a gente também pode ser estratégico nesse sentido, né? No sentido de olhar com mais cuidado pra gente, se acolher enquanto empreendedor e falar, olha, tá tudo bem, hoje eu fiz 10 coisas, eu deveria ter feito 12, mas eu fiz 10. Tipo, sabe? Eu preciso celebrar essas 10 coisas. Claro, você já não tá no mesmo lugar que você estava no dia anterior. Exatamente. Né? E hoje também a gente fala muito sobre construção de marca pessoal. Sim. E isso tem, eu acho que, bastante a ver com a galera que é digital influencer, né? Qual o passo a passo que você daria, assim, se existe, né, um passo a passo para a construção de uma marca pessoal forte? Boa. Marca pessoal, ela é tão importante quanto você desenhar uma marca que ela é uma marca, né? Uma marca... As duas são marcas, né? Uma tem esse viés mais pessoal. O posicionamento, como eu falei, é muito importante, mas para você começar, eu acho que é gerar conexão real com o público. Não tem nada mais valioso do que conexão nesse sentido. Quando você fala de marca pessoal, o pessoal ele já diz tudo. Hoje, muitas das marcas procuram o quê? Fazer humanização de marca, né? Que é você trazer... Vamos dar um exemplo, por exemplo, Magalu. A Magalu trouxe uma figura, né, da Magalu Avatar, que foi cada vez mais... Ela tá ficando cada vez mais real, mas para conseguir humanizar a marca e trazer uma conexão nas redes sociais, né? A Magalu, nesse carnaval, foi pro carnaval, pulou bloquinho, foi uma loucura. A Magalu tá cada vez mais, né, intencional e ativa. A vida dela social, gente, tá mais bombada que a minha. Mas é muito legal de ver isso, porque eles criaram uma estratégia de humanização de marca. E se você for reparar, essa foi a grande tendência de muitas marcas, e ainda né, de conseguir trazer uma figura, um rosto para frente da marca, né? Quando não é algum avatar, quando não é um personagem, né, que às vezes é um mascote, alguma coisa do tipo, é você trazer, às vezes, a figura de um CEO, é você trazer a figura de alguém que vai representar suas redes sociais. Na MTV mesmo, quando eu trabalhava lá, a gente tinha uma figura icônica, gente, que era o estagiário, que a galera sempre falava, quem é foi o estagiário que colocou essa música, que a gente tinha, o MTV Hits era um programa que até hoje fica passando clipe. E aí tem os comentários rolando na tela, a galera consegue interagir, e tinha o estagiário interagindo com essa galera. Cara, o estagiário virou um fenômeno. E não era um estagiário, uma pessoa sozinha que estava lá, mas era a figura do imaginário do público de que tinha um estagiário ali cuidando do programa. Era muito legal, porque você via a galera do Twitter interagindo com esse estagiário. Então, assim, quando você é uma marca pessoal, você já tem meio caminho andado nesse sentido. Você já é uma pessoa. Então, a chance de você ter uma conexão real com uma outra pessoa é muito grande. Então, é você trabalhar isso de uma maneira intencional. Então, é você conseguir achar pontos de conexão com o público que você quer atingir.
Então, isso vai desde a linguagem que você vai usar, até com qual público você quer falar. Gente, mercado de nicho hoje, para quem tem marca pessoal, é um dos grandes ouros, assim, porque a tecnologia e a pandemia fez com que a gente avançasse muito em várias coisas, vários quesitos. Qual é a tendência de quando isso acontece? Cada vez mais surgem coisas tecnológicas, o que é fantástico. A gente precisa, né, usar cada vez a tecnologia a nosso favor como ferramenta, mas, ao mesmo tempo, as pessoas sentem falta de ter conexão real com outras pessoas. Uhum. Isso é natural do ser humano, a gente busca isso. Então, quando a gente fala de ter uma marca pessoal, é achar ponto de conexão. Porque as pessoas, no final das contas, elas não compram um produto, elas compram ideias. Sim. Então, assim, você tem uma marca de maquiagem, você tem, na verdade, uma marca que fala sobre autoestima. Não é sobre a pessoa se esconder atrás da maquiagem, é sobre a pessoa usar aquilo a favor dela, para ela se sentir cada vez melhor. E ela não achar que tem, eu preciso só corrigir um defeito que eu tenho. Não é sobre isso. Hoje em dia a gente está falando de muitas questões, né? Da gente ter aceitação sobre o nosso corpo. Então, quando a gente é uma pessoa, a gente tem uma voz ativa nesse assunto. Então, você buscar sobre qual é o tema que você fala. Eu vou falar sobre cabelos cacheados, porque meu cabelo é cacheado, eu tenho um ponto de conexão com o público, então identifiquei que é isso. Então, identifica o que o seu público ali ele está pedindo, né, em relação a isso e trabalha bastante comunidade. Geração de comunidade. Porque, além da conexão, a gente, ser humano, ele busca muito pertencimento. Quando a gente fala de pertencimento, eu quero fazer parte de... Seja um movimento, seja um time de futebol, seja... tá todo mundo falando sobre esse assunto, eu quero participar, eu quero ouvir, quero estudar, entender. Então, se você trabalha muito comunidade, você consegue também atrair mais pessoas nesse sentido. E aí, vai para a parte de posicionamento, que eu acredito em vários fatores. Quando você já tem uma projeção maior, assessoria de imprensa, que vai guiar você para o caminho certo, e sempre somando isso com o time que você já tem. Então, mas quando você não tem ainda essa estrutura, eu acho que o caminho de comunidade, você conseguir gerar conexão real, a sua história, ela com certeza já te diferencia de muitas histórias que estão por aí. Então, você ficar pensando, beleza, vou por esse caminho porque deu certo, ou porque fulaninho deu certo. Cara, você tem uma coisa muito valiosa, que é a sua própria história, e isso é muito autêntico. É isso. Então, assim, autenticidade é a grande sacada. Eu vejo muito a galera muito preocupada em mostrar um estilo de vida glamuroso para ter uma marca pessoal. E isso já está mais provável que não conecta, para começar, Posso né? falar, isso já deu. Isso, por favor. Você não precisa morar em tal lugar, você não precisa andar no carro tal, você não precisa praticar a modalidade tal que está todo mundo praticando para você construir sua marca. Até porque se não tiver a ver com a sua verdade, as pessoas vão começar a ver que isso é fake, tá? Então, você não dá isso conta acaba que acaba que isso é uma coisa que, na verdade, você vai estar gastando uma energia para, no final das contas, você estar vivendo uma realidade que, na verdade, não é sua, mas que você pode construindo aos poucos. Beleza, o meu nicho é mercado de luxo, eu quero me conectar com essa galera, eu quero, na verdade, transmitir isso, das pessoas poderem viver melhor e mais e tal, e pensar nesse viés financeiro. Tem vários caminhos para você fazer isso. Você não precisa, na verdade, aparentar algo que não é real seu. Você pode ir construindo e aí você vai gerando credibilidade a partir disso. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Como que você enxerga o futuro do branding, do marketing digital? O futuro do branding. Eu acho, é muito legal falar sobre isso, porque antigamente a gente conseguia ser mais certeiro em relação a o que vai ser tendência. Né? Então, hoje a gente tem grandes marcas e grandes agências também fazendo estudo de comportamento. Eu fui estudar Cool Hunting há 2 anos atrás, para justamente saber sobre... Cool Hunting é você ser um caçador de tendência, né? Então, você estudar sobre pesquisa de tendência. Antigamente, a gente conseguia determinar muito mais fácil qual ia ser a cor do momento, a música do momento, o cantor do momento, porque ainda era um mercado que não era tão amplo. Hoje, com a disseminação das redes sociais, do mercado digital, a gente tem muito mais artistas musicais, o que é super legal, porque vai trazendo muita gente, vai trazendo mais visibilidade. Ao mesmo tempo, hoje bombou uma música, amanhã bombou outra, daqui a pouco bombou outra. Isso pro artista também é uma loucura, porque ele precisa se reinventar, produzir e trabalhar nesse quesito para poder estar em evidência. Mas, assim, não tem como você determinar exatamente qual vai ser. Você pode ter uma previsão, e essa previsão pode acontecer, mas vão acontecer outras ao redor. Então, eu acho que o futuro do branding, na verdade, ele é engajamento orgânico.
né? Porque hoje não tem como você martelar e falar essa tendência é que vai ser essa e tem uma verdade absoluta. Eu acho que isso da verdade absoluta, para mim, não cola mais, né? Você ter uma fórmula de bolo para você... Você desenvolver um método é super legal, eu acho que funciona. Você pode replicar isso para as pessoas com esse viés educacional, as pessoas aprenderem, conseguirem executar. Mas a autenticidade, né, e você fazer o engajamento orgânico, que é o que realmente funciona para o seu público, você se entender, esse é o futuro do branding, que na verdade é quase que arrisco dizer que é quase uma volta, entre aspas, para o analógico. Que é aquela coisa da gente realmente... Cara, pensa nas campanhas de publicidade de antigamente, como que elas eram trabalhadas num sentido muito amplo da coisa. Hoje a gente tem muita informação, a gente tem inteligência artificial a nosso favor, a gente consegue produzir campanhas nesse sentido. E o branding, quando a gente olha para essa construção de marca, se a gente não tem também o engajamento real, aquilo que conecta... Então, eu acho que o futuro do branding é muito mais real do que a gente imagina. Então, pode vir muita tecnologia e que venha mesmo, que a gente precisa usar isso como ferramenta de uma maneira positiva. E a gente tem que ser muito inteligente para usar também. Então, a gente precisa aprender muito, testar. A gente tem muita possibilidade para a gente trabalhar muitas coisas relacionadas a isso. Mas, para mim, o branding está cada vez mais se aproximando de ser real e ter uma história autêntica para contar. Então, quando a gente fala de um branding que fica todo mundo igual, aí a gente está indo por um caminho que é isso, vira muito fórmula de bolo. Eu acredito no orgânico, assim, acredito de verdade que isso tem uma potência, que é algo que ninguém pode tirar de você, porque é o seu, é algo que você tem como diferencial no mundo. Tem um livro que ele fala sobre a estratégia do Oceano Azul. Sim. Né? Que tá todo mundo indo por um caminho que tá dando certo, aí o cara que vai na estratégia do Oceano Azul, ele tem todo uma mundo possibilidade acha ele de louco, brilhar. né? É assim que acontece, né? Exato, Quando a gente acha vai louco, se mas o diferenciando. cara vai se diferenciar e às vezes vai lucrar muito mais. Então, assim como para a galera de comunicação, o futuro é o mercado de negócios, porque a gente tem que entender de negócio sim, a gente tem que fazer os projetos se tornarem viáveis, né? Então, não adianta só você ficar... Até se você fica muito no âmbito criativo, você também não exercita as possibilidades de negócio. Aí você não cresce também. Então, o seu criativo fica ali e aí uma hora ele vai enfraquecendo. Então, uma coisa tem que puxar a outra. Mas para mim... deixa eu te fazer uma pergunta. branding orgânico. Criatividade é uma coisa que não dá em árvore, sim, né? Sim. Se desse, e ia me ser fala, muito bom. como que você faz? Porque, assim, às vezes a nossa criatividade, ela chega em alguns momentos que você não consegue mais criar. Sim. Como que você cuida desse seu lado para ele continuar produtivo e tendo as ideias? Eu vou até... Tem uma coisa que ela é quase um lado bem pessoal meu, assim. Eu tenho uma tatuagem que ela fala... Que ela é Remember Who You Are. Pra você lembrar sempre de quem você é. E aí isso se aplica não só para lembrar de quem eu sou e lembrar de onde eu vim, das coisas que eu construí. Mas se aplica, inclusive, para essa estratégia de eu... Tem uns momentos que eu preciso... Só eu sei das minhas estratégias criativas. E, às vezes, isso que é o mais difícil é desligar mesmo. E aí, beleza, eu não consigo desligar 100% e ficar off de nada. Mas é buscar coisas que alimentam esse meu lado criativo. Para mim, por exemplo, se eu vou para um lugar de mar, me traz uma inspiração absurda e eu me sinto mais conectada. Então, recentemente, eu precisava terminar alguns projetos, peguei uma pousada em Ilhabela, fui sozinha, sentei na frente do mar, peguei papel e caneta, assim, bem naquele modo... E aquilo me recarregou nesse sentido de criatividade. A criatividade não é uma coisa que você consegue, é isso, não dá em árvore, você não consegue comprar no mercado. Você pode tomar até uns suplementos ali para ficar mais criativo. Agora eu vi que, nossa, eu vou tomar um suplemento natural porque ele estimula a criatividade. Pô, que legal, você vai conseguir... ajudar no dia a dia. Existe cápsula para tudo hoje em dia, existe vários métodos, mas o criativo da gente, ele exige da gente, às vezes, um descanso mesmo. E às vezes a gente demora a conseguir entender isso. Aí, daqui a pouco, o nosso corpo pifa, a gente, né, começa a ficar perde a criatividade, não entende. No meu caso, toda vez que eu ia desenhar uma campanha, eu ia para o museu e ficava andando no museu sozinha, assim, para olhar arte, olhar coisas que conseguem me trazer outro viés. Se a gente está muito também num mood
eu tô muito, às vezes, no corporativo e tal, e eu preciso dar uma respirada, então faz alguma coisa que te desconecte nesse sentido. Eu acho que aí vai muito pro pessoal, é você entender o que te desliga do mundo e te alimenta, né? No meu caso é isso, eu ficar perto do mar. Eu andava quando eu era mais nova, agora eu tô andando menos, mas eu vou andar. Eu gostava de andar de skate, por exemplo. Aí eu ia, andava de skate, eu voltava, tipo, ai, que legal, tô super criativa. Gosto de ir pro museu, gosto muito de ler livro, amo. Isso é uma coisa que eu faço muito. E estudar, mas assim, às vezes é bom você estudar algumas coisas que vão te despertar em outro lugar, né? sabe? Então, é isso. E aí, no meu caso, tem muitas coisas. Espiritualidade. Eu gosto, às vezes, de me conectar comigo. Amo ficar uns momentinhos sozinha. Aí eu vou, faço uma meditação ali, leio um livro, fico, às vezes, na rede um pouquinho. Bom. E às vezes a gente tem que ter esse equilíbrio com a gente, porque é difícil, tá? Porque eu vou te falar que a rotina agitada, assim, às vezes ela te rouba um pouquinho isso. Então, é você encontrar as alternativas de se conectar com você e trazer esse criativo. Mas, assim, em palavras práticas, esse é o que você vai buscar fazer com você. Mas em palavras práticas, eu acho que você lê bastante, eu acho que é uma coisa muito gostosa. Tem gente que não tem muito mais esse hábito de ler livro, mas aí vai ler alguma coisa diferente, né? Fazer uma pesquisa. Eu gostava muito de assistir TED Talks, eu adoro, então eu buscava, quero ouvir alguma coisa inspiradora, porque às vezes vai me dar uma luz ali, vou assistir alguém falar. Então, é isso, buscar coisas que te inspiram, no final das contas. Muito bom. Eu gosto de sair para pedalar sozinha, assim, Que fazer uma delícia. trilha. É isso, Eu falo assim, ok, agora sou eu comigo mesma. E eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento, né, Bianca? A gente entender aonde a gente vai encontrar essas coisas. E outra coisa também que às vezes eu gosto é de ficar assistindo coisas que nunca assistiria. Sim, ótimo. Eu falo assim, é igual esses rolês aleatórios. Vou na balada Eu amo. que eu nunca iria, assim, sabe? Eu falei, então, e aí você vai vamos lá pra ver. E é muito doido que quando, por exemplo, eu vou assistir uma coisa diferentona, que eu não costumo assistir. Quando eu vou ver, eu tive um insight de uma coisa, assistindo uma coisa nada a ver, que era até pra eu assistir aquilo ali. Até aqueles reality show de Netflix, que você fica assim, gente... É isso. Às vezes tem que ver consumir uns boberol, assim, mas que sejam produtivos pra gente. É tipo, agora eu tô precisando disso. O que eu tô precisando agora? Agora eu preciso comer um balde de pipoca. Ai, beleza, então eu vou comer um balde, vou sentar e vou me desconectar nesse sentido. Acho que é tirar um pouquinho da carga que sem a carga do dia a dia, o criativo ele não funciona. Tem uma coisa também que funciona mais do que pílula mágica, que é terapia. Boa. Terapia. Nossa, todo mundo tinha que fazer, inclusive. Pra criatividade. Olha, pode apostar. Boa. E olha só, a gente sabe que a vida do empreendedorismo, da carreira que você tem também, né? Porque todo mundo tem os nossos altos e baixos. Fala pra mim, qual foi a estratégia que você fez que teve mais sucesso e qual foi aquela estratégia que você montou e falou assim, cara, fail, não deu certo. Muito Ou bom. Só teve coisa que deu certo. Muito bom. Estratégia que mais... Cara, assim, eu tive um prazer, um orgulho imenso de muitas das estratégias que eu desenhei lá no Boca Rosa, por exemplo. Todas foram muito bem, deram muito certo, assim. Eu sou muito orgulhosa disso. Claro que não eu desenhando sozinho, com o time envolvido, fazendo o time se engajar também, né? Eu acho que todo mundo pensando junto, isso é a grande fórmula do sucesso. Mas teve uma que me marcou muito. E não foi só pelo sucesso de vendas, assim, mas foi a última campanha que eu desenhei para o Boca Rosa foi o Últimas Unidades. E Últimas Unidades, ele surgiu de um pensamento muito legal, porque quando a marca ia se despedir do processo de produção lá com a Paiô e ia começar independente, a gente tinha um desafio de ficar um tempo sem produzir. Foi exatamente quando eu saí, antes de eu sair, na verdade, para fazer a minha agência, para empreender. E aí eu pensei, a marca está completando 5 anos, né, junto com toda essa história, e a gente tem um forte engajamento do público, emocional até, que ele conta a história da marca junto com a gente. Sem o público, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Então, como que a gente pode se despedir de uma maneira despedir nesse sentido dessa etapa, né? De uma maneira que retribua esse carinho para eles, né? Então, a gente pensou... Quando eu estava pensando lá no Press Kit, falei, vamos pensar então em fazer algo que remeta a toda essa história, que dê todos os produtos da marca. Porque no começo, o primeiro Press Kit, ele foi com um número X de SKUs, eu nem estava ainda na marca.
E aí o último vai vir com todos os produtos. Então, a ideia do Últimas Unidades era fazer a galera estocar os produtos que eles não iam ter nunca mais. Então, gerar uma conexão real do público ter esses produtos de maneira afetiva em casa, né? Tipo, e esperar pela marca de uma maneira sem ansiedade, mas sabendo que, nossa, eu quero saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo, pô, que legal, eu tenho história com essa marca, eu gosto dos produtos, eu estoquei aqui. E aí isso gerou um boom de vendas, né, da marca, o que tinha ainda nos estoques das grandes magazines. E aí ela teve um monte de coisa, assim, veio numa maleta, que foi a primeira maleta da época que foi a primeira maleta da Bianca, que foi até um insight super legal da minha produtora na época, a Rosa. Aí a gente estava falando sobre isso, vamos pensar na maleta para ser exatamente aquela, então, que a Bianca teve quando foi o primeiro press kit da marca. Então, ela vinha com todos os produtos, vinha a maleta dentro. Aí tinha uma narrativa da gente botou num avião uma faixa escrito Últimas Unidades. Isso gerou uma coisa tão legal da galera filmando e a gente conseguindo contar a história também no Rio de Janeiro, que era da onde a Bianca veio e passou por várias praias. Enfim, essa estratégia para mim teve uma coisa de dar certo, que não foi só sobre vendas ou engajamento, foi sobre a história da marca. Então, é conseguir imprimir a história da marca, mostrar um carinho para o público que ele é sem igual, porque sem o público a gente não consegue ir adiante, né? São os consumidores da marca, são as pessoas que querem ter experiência com a marca. Então, Últimas Unidades foi muito marcante para mim. Assim como tiveram vários golaços, assim, ainda bem. A campanha de Pride, a nossa campanha do Metaverso, que foi o lançamento da coleção de Pink, que foi algo, assim, surreal também. A gente fez uma coisa muito louca, que os nossos consumidores podiam criar avatar e comprar o produto de maneira digital. E a gente colocou um pedaço do cenário nas lojas para as pessoas interagirem, um pedaço do cenário real do clipe da campanha. Teve muita coisa legal. Agora, de não dar certo... você perguntou, né, qual foi a que mais deu certo de não dar certo, assim, lá tiveram algumas coisas, a gente vai fazendo erros e acertos e tentativas. Uma coisa que não necessariamente teve uma que me marcou que deu, assim, errado, né, num sentido de... Mas várias, antes de acontecerem, a gente já mudou a rota e falou, nossa, não vai dar certo. Ou, por exemplo, às vezes tinha uma campanha que talvez ela prejudicasse algum setor do time. Então, é uma coisa que eu aprendi muito. Uma vez eu fiz uma ativação de marca, e isso eu levei muito pro meu coração, né? Que a gente topou fazer assim de um dia para a noite, e aí o time correu para fazer. No final das contas, todo mundo ficou mega cansado. Foi uma ativação pontual num evento, e a gente topou fazer na loucura. Tipo, a gente sempre foi muito acostumado a, tipo, dá para fazer? Então vamos fazer acontecer. E aí, dessa vez, não era algo que a gente estava precisando tanto fazer naquele momento, mas a gente fez. E aí o time veio conversar comigo no dia seguinte. Mas foi, assim, uma coisa tão valiosa que eu nunca mais esqueci, porque isso, para mim, enquanto líder, foi tão importante. E aí, a minha produtora, na época, falou... pô, Bianca, a gente podia pensar, né, em fazer isso com mais antecedência, porque a gente ficou até tarde, a gente fez uma coisa de um dia para noite, não tinha ficou lindo no final das contas. Pô, meu time arrasava, a gente sempre conseguia fazer as coisas com muita perfeição, mas a gente podia ter um pouquinho mais de antecedência em algumas coisas. Eu falei, cara, tá aí, né? Tipo, e aí eu comecei a pensar muito mais nesse lado do... Preciso colocar o time para eles conseguirem trazer os pontos deles em relação a várias coisas de processos, por exemplo. Então, foi não foi uma coisa que deu exatamente errado para as pessoas do lado de fora, mas internamente o time ficou muito cansado. E isso, né, de uma certa forma, se você é líder, você tem que pensar também nisso, né? O time, para ele performar bem e ficar feliz, ele tem que estar engajado nesse aspecto. Então, foi algo que aí depois me fez pensar, e aí foi o que me fez fazer a nossa reunião de segunda. Toda segunda-feira eu sentava com eles para passar a estratégia, e aí eu ouvi de cada setor o que cada um achava em relação àquilo. Pô, a produção apontava, ao invés de a gente fazer em 2, a gente pode fazer em 3 dias, porque isso. Então, eles começaram a defender as ideias deles versus o tempo de produção. Isso, para mim, foi muito enriquecedor, porque um setor começou a ajudar o outro, e aí eu fui estimulando isso naturalmente nessas reuniões. Então, eu acho que tudo que dá de errado é muito importante a gente prestar atenção. Porque o que dá certo é muito legal para a gente comemorar, traz resultado. E o que dá errado é o que vai levar a gente adiante, né? Então, a gente começa a ouvir mais, a gente presta atenção, a gente se avalia mais
isso daí, no meu caso, eu era líder daquele setor, né? Eu era líder de marketing, diretora de marketing. Mas eu poderia ser uma pessoa que fosse uma head de redes sociais, ou poderia ser uma social, não importa qual é o cargo ou hierarquia da pessoa dentro da empresa. É muito importante a gente começar a ouvir um outro, né? E não achar que a nossa opinião... Claro, né? Se eu for dar uma opinião que vai desmotivar todo mundo ali naquele momento, às vezes pode ser uma furada fazer isso. Mas talvez se eu vejo que faz sentido, se eu analiso, se eu tô jogando junto, vestindo a camisa, cara, é super legal você dar sua opinião nesse sentido, sabe? Então, eu acho que é muito sobre você não, às vezes, também segurar o peso todo e nem passar o peso todo para as pessoas sem necessidade. É você encontrar esse equilíbrio. Maravilha. A gente vai chegar na última pergunta, Bianca. No mundo do esporte e do bem-estar, que é o foco aqui do nosso podcast, o branding também é essencial. Como você enxerga a importância da construção de marca para mulheres empreendedoras nesse setor? Nossa, maravilhoso. Eu acho que as mulheres, assim, a gente tem várias vezes que a gente sente muito um atraso, né? Em vários setores e várias questões. A gente fala, caramba, mas só agora que isso está acontecendo, né? Até falando o exemplo da primeira pergunta que você me fez, eu falei sobre o Garota da Voz, né? Da gente ter a primeira mulher narradora. A gente ainda tem primeiras muitas em muitos setores, em muitos lugares, né? E, por um lado, isso é muito bom, porque a gente precisa mesmo cada vez mais romper essas barreiras. E quando a gente fala de marca pessoal, usando isso estrategicamente, a mulher, assim, tá para nascer alguém mais inspirador, assim, né? Do que as mulheres nesse quesito. A gente leva uma força muito grande nesse... Não só, eu não digo nem força, força só em ser mãe ou não ser mãe, ou a gente ser dona da nossa própria opinião, a gente ter liberdade. Não, eu tô falando também da gente pensar de uma maneira... como que a gente pode ser inspiração para puxar outras, né? E a gente consegue trabalhar isso em marca pessoal. Quando a gente fala do mercado feminino, a gente também tem uma força muito grande de comportamento de consumo. Então, assim, se eu estou falando em mercado de beleza, a gente tem muito mais possibilidades, né, da gente trabalhar certos aspectos ali em nicho, porque as mulheres nesse mercado têm um consumo muito alto, né, nesse sentido. Mas em marca pessoal, eu acho que trabalhar esse lugar inspiracional e esse lugar de potência, né? E não trabalhar só esse lugar do tipo, eu preciso ocupar esse espaço, não só como uma minoria, mas as mulheres são potência em vários ambientes. Então, as mulheres podem ocupar espaços como potência e devem, porque são, né? Então, no mercado financeiro... A própria Carol Pfeiffer, né, que a gente conhece, enfim, sua sócia maravilhosa, ela ocupa muito um lugar que essa figura dela tem esse posicionamento como uma educadora financeira, né, num lugar onde mulheres investem muito pouco ainda, sabem lidar mal com o dinheiro, né, em vários setores, e porque isso é super histórico e vem de muitas gerações, de muitos anos. A gente também cada vez mais está sendo dona do próprio corpo nesse sentido. Tem uma amiga minha que é maravilhosa nesse setor, que é a Marcela McGowan, que ela, além de ter feito o BBB, ela é médica e ela tem uma empresa de sexual care. Olha. Então, por exemplo, ela encontrou um jeito de se posicionar incrível, porque ela trouxe um viés do lado de você ter, por exemplo, o que a gente conhece como sex shop hoje em dia, que é muito sempre voltado para o prazer masculino. Ela trouxe o prazer da mulher de uma maneira totalmente orgânica e que tinha, obviamente, estratégia. Mas a gente chama de female gaze, né? Que é a mulher tomar ali o lugar dela, que foi sempre, de alguma forma, roubado por esse lugar masculino. E no quesito, por exemplo, sex shop, era um lugar que o prazer sempre foi atrelado ao homem. Então, todos os produtos, eles eram pensados para dar prazer para o homem, não prazer da mulher. Né? Então, ela fez a Magix, que hoje é uma marca de sexual care, que incrível, tem uma comunicação com mulheres que fala sobre o prazer feminino, também tem muito viés de diversidade, mas coloca a gente no centro do nosso próprio corpo e traz essa voz e consegue ter uma comunicação muito mais empática. Porque a gente tem isso muito forte. Mulher é criativa pra caramba, a gente consegue ter esse lado que meu professor de Currante, inclusive, fala que não é nem empatia, é alteridade. Que a gente nunca vai conseguir se colocar 100% no lugar da pessoa, mas a gente vai conseguir ter, pelo menos, algo que a gente... Próximo ali, né, exato, que a gente consiga aproximar. Então, em termos de posicionamento, isso que a Marcela fez é um grande exemplo para mim,
porque ela conseguiu colocar voz num lugar ali que precisava ser colocado. Ao mesmo tempo, isso se tornou o grande negócio dela. Então, a gente também saber que somos potências em negócio e gerar autoridade com isso, né? A gente tem um poder de fala absurdo. A gente fala muito bem, a gente se comunica muito bem. E a gente precisa trazer essa potência, né, dessa voz pra gente, porque o game tá muito on pra gente, né? Deixa ela falar, porque ela fala muito bem. Isso aí. Então, pensar em posicionamento de imagem também, quando a gente fala mais em termos práticos e estratégicos, o posicionamento de imagem é muito legal. Então, as mulheres até... eu sou super adepta do terninho, do blazer e tal, mas eu gosto de usar blazer oversize, blazer diferente e tal. Mas as mulheres mesmo começaram a usar muito essa comunicação um pouco mais, entre aspas, masculina, porque isso era visto como algo de negócios executivo para gerar credibilidade. Então, tem alguns games que você vai fazendo, mas assim, não necessariamente é isso que vai te dar autoridade nem credibilidade. É muito mais a sua estratégia, o seu posicionamento, a sua intencionalidade. Então, a autenticidade. A autenticidade. Que a gente falou aqui, né? E assim, você realmente ocupar espaços em que você fale, não, eu sou boa nisso, eu vou fazer isso, porque é isso, a gente precisa se jogar para ser também. Então, a própria Carol fala isso, né? Que hoje tem um mercado super aberto para CEOs mulheres, e muitas das vezes a gente se coloca em lugares que é quase que uma síndrome da impostora. E até citando também outra mulher maravilhosa, que é a Rafa Brits, que tem esse livro incrível, e aí que é o Síndrome da Impostora, que fala muito sobre como a gente também, às vezes, acaba se diminuindo por conta de várias questões externas também, mas a gente acaba não se achando potente o suficiente para certos lugares. Eu acho que esse é o nosso momento de virada de game total, porque se a gente for parar para pensar no quesito genialidade, somos maioria, sim. Então, é sobre isso. Total, com certeza. Metade da população é mulher e a outra metade é filho de mulher, né? É isso. Então, vamos lá. Exatamente. Olha só, Bianca, a gente está chegando no final. Antes da gente encerrar o episódio, eu quero agradecer a Live Juiz de Fora, que patrocina as roupas aqui do Deixa Ela Falar, as melhores roupas para você treinar e gravar podcast, inclusive. Que delícia. E a Paula Botelho Acessórios, que também patrocina aqui os acessórios que eu uso durante o podcast. Achei chique. E antes da gente encerrar, eu quero fazer um bate-bola com você com respostas rápidas. Perfeito. Preparada? Preparada. Ok. Bate-bola, né? Difícil pra mim. Eu falo pra caramba, mas vamos lá. Vamos lá. Um case de branding que te inspira. Case de branding que me inspira. Caramba, tem alguns, vários. Nossa! Fala só o que veio primeiro aí na tua mente. Na cabeça, meu Deus, da Rihanna. Boa. Maior erro que uma marca pode cometer? Usar a estratégia de outra marca. Boa. Um livro sobre marketing ou branding que todo mundo deveria ler? Storytelling da Ellen. O que não pode faltar na identidade de uma marca? O que não pode... Autenticidade. Instagram ou TikTok? Qual o mais poderoso para branding hoje? Depende da sua estratégia. Boa. Se não fosse especialista em branding, o que você estaria fazendo? Contando histórias de alguma forma ou de outra. Perfeito. E, Bianca, para quem... onde que a galera te acha? Onde a gente acha a sua agência? Como é que é aí? Boa! A Bloom tá nascendo agora, oficialmente. Então, @Bloom360 nas redes sociais. No meu é Bia Venturotti. Tô lá, VENTUROTTI. E estou atualizando lá meu LinkedIn para começar a falar cada vez mais também. A Bloom também vai ter LinkedIn para a gente gerar bastante conexão, né? E trocas. E, inclusive, vale dizer que a Bloom será um perfil que ele é um veículo de comunicação também para branding, para pessoas que querem se informar nesse sentido. Então, sigam nas redes sociais. Em breve a gente vai ter cada vez mais redes sociais, né? Então, estaremos em todos os lugares. Isso aí. E para você que chegou agora até o final aqui no Deixa Ela Falar, eu quero agradecer a Bianca também, que compartilhou toda a experiência e conhecimento que ela tem. E a gente, com certeza, vai continuar te acompanhando aí na Bloom e na Bia também, nas suas redes sociais. Muito obrigada, viu, Bianca? Obrigada a você. Eu amei participar. Valeu, galera. Muito obrigada. Até a próxima quarta-feira no YouTube e no Spotify. Uhul!